Então, Mateus, para mim, é o escritor desse texto, e a vida de Mateus é absolutamente coerente com a genealogia. Essa genealogia, ele diz, é minha também. É minha também. Passa por Arão, que é da tribo de Levi, é da minha parentela. O cara que fez o bezerro de ouro está aqui. E outros da minha parentela estão aqui. E Jesus me chamou, ele que é o cumprimento, ele que é a explosão da graça no meio do lodo desse engano humano e histórico, olhou para mim, me quis, me desejou, me chamou, e eu estou aqui, eu estou aqui, e eu ficarei aqui, e eu sou dele, e a vida eterna me habita. E eu carrego esse testemunho. Eu fui testemunha ocular de todas essas coisas. Eu vi, eu peguei, eu estava lá. É para gente como eu, Mateus diz. Se eu estou aqui, se esse evangelho pode ser escrito por mim, e se eu pude andar e ser testemunha, incluída, abraçada e acolhida por esse amor, quem não pode? Quem é que tem um problema político tão grande que não possa se converter ao Evangelho? Quem é que está vindo de um conflito ideológico, com gente abominando você porque você teve uma outra posição, agiu de um outro modo, serviu um outro grupo, ganhou dinheiro de maneira considerada pelos judeus totalmente repudiável, abominável, maligna. No entanto, Jesus não passou o pano, ele passou o sangue dele. Ele olhou para mim e disse: vem e segue-me, anda comigo. Comigo há uma trilha para uma pessoa como você. Não importa de onde você esteja vindo, há um caminho, há uma vereda. É a vereda menos escolhida, é a vereda menos percorrida, é a vereda que quase ninguém quer. E é Mateus quem vai dizer, mais do que ninguém, que a porta é estreita, que o caminho é estreito. É Mateus, mais do que ninguém, que conhecia o significado do dinheiro, de Mamon, e do poder de se tornar divindade no coração humano, que ama o dinheiro, que é a raiz de todos os males. É Mateus que enfatiza isso, enfatiza, repete, 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 e também ensina. Já que você tem, já que você ganhou, já que você sabe ganhar, já que você recebeu, então aprenda a usar, porque se você tem mais, é para você ajudar mais. Se você foi aquinhoado com capacitações maiores, então é para que o seu serviço, o seu dom, seja ofertado como graça, como benefício. Deus não dá capacitações às pessoas que não sejam para servir, em amor, em dádiva. Mateus repete, 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 recorre a isso o tempo todo. Porque ele é beneficiário extraordinário, mais do que a maioria dos apóstolos. Mais do que Pedro. Porque Pedro fazia parte daquela categoria de gente lá da região da sombra da morte, onde o vento faz a curva na Galileia, ali no lugar da sombra da morte, aonde o sol nasce depois e se põe antes, porque o lugar é um buraco, é uma cratera, é um cânion, com montanhas altas, e o lugar é fundo, profundo, de modo que quando o sol nasce, nasce em todos os lugares antes, à volta. Só depois que ele vence as montanhas à volta de Galildo, significa círculo, na Galileia, é que ele aparece. Então ele nasce depois e se põe antes. Você chega na Galileia em determinados períodos do ano,
às 4 horas da tarde e desce da Alta Galileia na direção de Tiberíades, por exemplo, o sol já está começando a se pôr. Se põe antes, e lá embaixo já tem a sombra projetada. Para quem conhece Balneário Camboriú no Brasil, por exemplo, lá é assim por causa dos prédios. Aqueles prédios de 150 andares, 160 andares, não sei para que isso. Aqueles prédios enormes, é um negócio meio babilônico e tal, que agora está vivendo uma situação horrorosa e precisa de soluções estruturais tremendas e terríveis, e sérias e caras. Pois bem, o que acontece lá? O sol se põe muito cedo. Você fica ali num daqueles hotéis da praia, aí quando dá 3 horas da tarde, você vê que a projeção do sol atrás, batendo nos edifícios, já trouxe sombra para a praia inteira. É uma praia que começa cedo e termina 3 da tarde, o sol, como a Galileia. Então eu ia dizendo, mais difícil do que trazer Pedro, que era dali, que era um dos pobretões do lugar, que era um dos grandes amargurados do lugar, que era uma liderança em estado de agonia, de luta, de aflição política, de revolta. Esse aí já era uma figura carimbada para ser chamada, já fazia parte daqueles que compunham o público da pauta prioritária de Jesus, mas Mateus não. Mateus estava fora disso. Mateus era o explorador, Mateus era o rico, Mateus era o aproveitador, Mateus era o antipatriota, Mateus não estava nem aí para qualquer forma de nacionalidade, Mateus queria se dar bem, Mateus não tinha nenhum vínculo com o seu povo, ele tinha vínculo com quem pagava mais. Mas esse indivíduo, que era um dos piores, um dos menos prováveis a serem chamados, é um dos primeiros a serem chamados. E provoca provavelmente ciúmes nos demais que já estavam ali, dizendo, esse cara, agora a gente vai ter que aprender a ser irmão dele, a andar com ele, a ter ouvido para ouvi-lo. Que dificuldade vai ser parar a vontade de falar palavrão para ele, de agredi-lo, de falar mal dele. Vocês imaginem a conturbação no coração daqueles apóstolos pobres, a maioria deles galileus, quando esse homem, que era o grande explorador da Galileia, é chamado por Jesus para vir. E ele vem. E tem uma vida muito discreta entre os apóstolos. Você lê o Evangelho de Mateus, você não vê uma única alusão de Mateus a Mateus. Até quando ele diz que Jesus o chamou, ele diz, então, passando, chamou a Levi, que estava na coletoria. E ele, largando tudo, o seguiu. E nunca mais ele falou de si próprio. João fala de si mesmo. Quando ele diz, o discípulo a quem Jesus amava, ele está falando de si. Marcos fala de si mesmo. Numa nesguinha, lá quando Jesus foi preso, aquele jovem nu que correu, que deixou os lençóis na mão dos outros, era uma assinatura de Marcos como autor discreto do livro. Lucas é explícito, dizendo, eu sou Lucas e eu fiz um trabalho de pesquisa histórica acurada, detalhada, estou fazendo há anos, entrevistando pessoas, é um tratado minucioso, eu não sou judeu, sou de origem greco-romana, sou historiador de Paulo, trabalhei com ele, servi, escrevi, assisti e aprendi com ele e com outros apóstolos, com testemunhas oculares, entrevistei todo mundo, quem sabe Maria, quem sabe João, porque ele andou com Paulo pelas regiões de Éfeso, de Mileto, onde João e Maria provavelmente também tenham estado naquele período. Enfim, Pedro é óbvio que ele entrevistou.
Estou falando de Lucas. Fez um trabalho que ele diz que foi acurado. É a palavra que ele usa, desde a sua origem. Mas ele fala de si, Mateus. Mateus fala da genealogia, de tudo que é judeu que não prestava, mas que fez parte como antecessores de Jesus, fizeram parte dessa convergência que declara que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E essa é uma genealogia onde o pecado superabundou. É a genealogia de gente como Manassés. E é um evangelho escrito por Mateus, que dos apóstolos, de todos eles, era o mais mal visto na chegada, mais do que Simão o Zelote, que era um cara de extrema esquerda, mas que não tomava o dinheiro de ninguém, ao contrário, ele trabalhava para derrubar os romanos e querer uma sociedade mais justa em Israel. Era o propósito dele. Era crente, como todo bom zelote, mas ele achava que ele tinha uma permissão do Senhor dos Exércitos para entrar em alguma guerra, em alguma guerrilha, como todo bom zelote, contra os judeus. E o evangelho mudou tudo na cabeça dele. E ele aprendeu que não é por força nem por violência, mas é pela ação profunda do Espírito de Cristo no coração que a verdadeira revolução se dá e que as armas da nossa milícia não são carnais, não são espadas e nem arminhas. Elas são antes poderosas em Deus. São armas do Espírito para destruir fortalezas espirituais e para anular sofismas mentais. Isso aconteceu com Simão Zelote. Mas Mateus só pede licença para entrar. Ele diz, bom, que sombra, obrigado, porque eu coube aqui também.